versículo 14 ao 17, a nossa lição número 7, o título é A Sutileza da Relativização da Bíblia. Todos acharam? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Eu leio primeiro, quem queria ler, segundo, assim, até eu terminar a leitura bíblica. Todos acharam também? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Aleluia. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redadir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Jovens hoje, os jovens aqui na frente, está a leitura por eles. Que o Senhor os abençoe. Esse estudo que vão ter os jovens. Vou chamar aqui o Diácono do Salto, para falar com os nossos jovens. Pai, Senhor, irmãos, vamos estar orando pelo jovem, então, amém? Em nome de Jesus, nós agradecemos esse jovem na tua igreja, Senhor Deus. Continua abençoando a vida deles, ó Pai. Tudo que eles fizerem nas suas mãos, prospera, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E agora eles vão aprender a tua palavra, Senhor. Guarda as palavras nesse coração maravilhoso, Senhor Deus. E continua usando, Senhor Deus, o teu propósito infinito, Pai, na vida deles. E tudo seja honra e glória em santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, continuamos então o nosso pastor que estará ministrando a lição de hoje, lição número 7. Aleluia. Querido Deus, querido Pai, já louvamos o teu nome, já adoramos a ti, papai. E agora nós vamos aprender a tua palavra, Senhor. Usa o teu servo poderosamente, que nós possamos ser edificados com esta palavra, Pai, que nós te pedimos em nome de Jesus. Pai do Senhor, meus amados, pode sentar. Glória a Jesus. A lição de hoje, amados, ela tem como objetivos trazer ou destacar os aspectos que estão sendo colocados para a desconstrução da poder da palavra, da verdade da palavra. Isso é, estão relativizando. O que é relativizar? É exatamente você dizer que a verdade que você acredita pode não ser a minha verdade. Então, cada um tem a sua verdade. Ok. E com isso nós vamos ver a estratégia maligna que tem essa ideia, essa ideologia que está devastando a mente de muitos e facilitando a vida daqueles que não querem servir a Deus de uma forma correta, porque eles estão achando a sua própria verdade. Nós vamos ver isso. Vamos para a introdução. Como nós falamos, não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques, e durante os séculos houve muitas tentativas, não foram poucas, e que tentam desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. Sabe por quê? A Bíblia, ela incomoda, porque a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus, e ela não envelhece. Ela é um livro antigo com a verdade atual. Então, isso incomoda. E as táticas para eliminar a palavra de Deus foram muitas. Muitos exemplares foram queimados, né? Outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta, né? E desnecessária. Isso é, a Bíblia é um livro velho, um livro antigo, né? Só que na verdade não.
A Bíblia ela é sempre atual. É incrível que em qualquer cultura do mundo a Bíblia se encaixa, né? Então, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia ela precisa ser atualizada. Há pouco tempo atrás surgiu esse assunto na internet de um líder conhecido no Brasil. Os irmãos, quem aqui já ouviu falar sobre isso? Algum dos irmãos já ouviu? Então, o que você pode dizer sobre isso? O que você ouviu? Precisa ser renovado, né? E para que ele queria que fosse renovado? Porque, por exemplo, mudar pela satisfação das pessoas em tais situações. E que mais? Carlos, tem alguma? Acresce-me? Isso aí quem falou foi um teólogo famoso que ele disse que a Bíblia para os dias de hoje ela é ultrapassada. Para situações no contexto atual ela deveria ser atualizada. Ele começou a defender a inclusão, né, de certas categorias de comportamentais, né, da sociedade. E ele dizia que a Bíblia para os dias de hoje ela não está atualizada, e ela precisa ser atualizada para comportar esse novo modo de vida das pessoas. Só que, graças a Deus, houve uma defesa da Bíblia por vários outros teólogos que refutaram essa ideia, e ele até foi tirado da denominação que ele pertencia, exatamente por causa dessas ideias que ele estava querendo que as pessoas aceitassem. E era um teólogo que a gente até ouvia ele e gostava de ver a forma como ele se expressava, mas de repente ele fez essa mudança. Então, geralmente, esse posicionamento ele é tomado quando se trata de questões de natureza social comportamental. Isso é, o comportamento da sociedade está mudando, então vamos ver se a gente acomoda a Bíblia para encaixar-se dentro desse novo modo de vida. Assim, há quem defenda que a Bíblia ela precisa ser ressignificada, isso é, qual o significado daqueles textos bíblicos que condenam certos comportamentos, certas situações. Então, vamos mudar o significado disso. Talvez, e tem um teólogo aí que ele anda palestrando no mundo, que ele diz que seguir a Bíblia nos padrões de antigamente praticamente morrer para a sociedade. Não tem mais significado a Bíblia, nesse sentido que ele estava querendo dizer. E ele palestra para o mundo inteiro, talvez muitos estão sendo influenciados por esse homem. Bom, em outras palavras, para ele a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Vamos lá. Existem alguns versículos que nós separamos aqui. Lá em 2ª carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 2 e 3, ele diz: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado ao longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Em outra tradução ele diz: muitos seguirão os seus ensinos imorais, e por causa deles Cristo e o seu caminho serão escarnecidos, zombados. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês. É outro evangelho, mas é um evangelho que agrada a muitos. Mas Deus já os condenou há muito tempo.
e a destruição deles está a caminho, né? Então, na verdade, quando nós entendermos isso, vamos ver que continuar aceitando a Bíblia como ela é o caminho mais correto, e nós vamos continuar dessa forma. A Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante e jamais passará, jamais envelhecerá, sempre atual. E Jesus mesmo falou: o céu passa, a terra também, mas a minha palavra não passará. Bom, o texto, o primeiro tópico é a Bíblia e o espírito desta era. Esses movimentos, amados, desses teólogos, desses mestres, ele está gerando no meio do povo de Deus algo que já foi preparado no caminho. O evangelho da prosperidade, aqueles movimentos de caicai e de outras coisas, veio tirando o povo de aceitar o confronto da palavra com a própria vida e da verdadeira adoração, para a autoestima, para o ganho, para a prosperidade, para ser o melhor dessa terra. Você vai comer o melhor dessa terra, você vai emprestar a muitos, nem vai tomar emprestado. E aí essas promessas que está lá em Deuteronômio 28, eles só esqueceram de citar o primeiro versículo, que diz que se não te desviares desta lei, nem para a esquerda, nem para a direita, todas essas bênçãos te acompanharão. Então eles isolaram esse versículo e citaram agora a sequência de bênçãos que Deus promete, mas Ele promete para aqueles que são obedientes à sua palavra. Que nós sempre falamos, a obediência ela é seguida pela bênção do Senhor. Amém? Então, a desconstrução, o que é desconstruir? É tentar minar o que já está colocado. São as colunas que eles querem minar por baixo, se apodrecê-la, encher de cupim, alguma coisa que destrua essa fortaleza. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea e também denominado pós-moderno. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural, ele se contrapõe ao cristianismo procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, sobretudo seu conjunto de valores éticos morais e espirituais também. Então, na verdade, Romanos 12:2, ele nos fala sobre algo que deve ser levado a sério. Abra sua Bíblia, Romanos 12, versículo 2. Alguém leia, por favor. Não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós vamos ouvir, não vos conformeis, isso é, não entre dentro dessa forma do mundo, porque isso não é a vontade de Deus. E se a gente não entra, a gente vai saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que nós estávamos habituados, e aprendemos isso, né? A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Aqui, usando a própria palavra de Deus sobre relativismo, lá em 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4, ele diz: porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, algumas Bíblias dizem a sã doutrina, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir, e elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras
dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. É isso que a Bíblia fala e adverte. Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, aqui mesmo no Japão, havia um pastor que pregava e ele começou a pregar sobre uma sequência da Bíblia, numa temática, e alguém foi lá e um grupo de crentes foi reclamar para ele e dizer: prega outra coisa. Aí foram falar com o pastor presidente na época. O pastor presidente ouviu o que eles falaram e o pastor presidente perguntou: mas vocês já estão vivendo o que ele pregou até agora? Você: não, mas é que já que a gente não vai viver mesmo, prega outra coisa. Você entende? Estava incomodando ele, porque a palavra estava puxando eles para mudar de vida. Mas ele falou assim: prega outra coisa, porque essa aí a gente não quer mesmo, a gente não vai aceitar isso, não vai fazer isso. Então, aí ele falou assim: quando vocês conseguirem viver o que ele está pregando agora, a gente pode mudar a mensagem. Então, essa esse espírito já vem dentro da igreja há muitos anos. É que agora ele está sendo mais incentivado, mais motivado, porque grandes lideranças já estão introduzindo isso na sua metodologia de desconstrução do que era já aquela plataforma que a gente vive crendo na revelação do Espírito Santo. Interessante que estão dizendo que agora é o Espírito Santo que está revelando para eles. Não quer dizer que o Espírito Santo até agora falhou. Porque se toda essa geração de crentes que até agora não interpretaram direito a Bíblia, então o Espírito Santo falhou na função dele, que Jesus falou que era ele que ia ensinar, que era ele que ia revelar. E como que agora que esses mestres receberam a verdadeira revelação e dizem que nós estamos errados, que temos que mudar, que os verdadeiros são libertos, que vivem, têm a verdadeira liberdade em Cristo. Bom, a consequência disso então é a relativização realmente das Escrituras. Agora, dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Subtópico 2 aí, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. É verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade. Como eu falei para vocês, há 20 anos atrás, eu já estava ouvindo pessoas já querendo relativizar. Essa parte da Bíblia a gente não consegue, vamos para outra, vamos tentar outra. Quer dizer, procurando aqueles que falam aquilo que eles querem ouvir e não o que precisam ouvir. Essa é a diferença, ok? Agora, isso vem de forma sorrateira, influenciando a igreja. Não há mais parâmetro para o meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga e analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre os vários outros. Para eles, a Bíblia é um dos pontos que eles vão examinar e vão procurar aquele que mais agrada, e talvez a Bíblia não seja esse que mais agrada. Eles vão procurar na filosofia, eles vão procurar na razão da sociedade, o comportamento, e vão introduzir essas heresias. Então a sinopse desse primeiro tópico é: o espírito desta era contribui para a desconstrução e relativização da Bíblia. Segundo tópico, a Bíblia e o politicamente correto. Bom, a criação da narrativa, lá em Salmo 11:3, o salmista diz: destruindo os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Vocês não estão entendendo? Se a gente destruir aqueles fundamentos, aquelas coisas estabelecidas como verdade durante séculos,
se isso for destruído, o que o justo pode fazer? O que é verdade? Né? Pilatos perguntou isso, né? O que é verdade? Verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. Mas se os homens não creem em Jesus, então eles nunca vão ter essa verdade, que isso é verdade. O resto é a verdade que o homem acha. Se cada um tem a sua, portanto vira uma bagunça, não é verdade? Então essa pergunta do salmista aqui, o que poderia fazer o justo, ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados e destruídos. É preciso observar isso. Não é um fenômeno aleatório, impensado, não. Ele não é impensado, ele é calculado. Assim como a esquerda no Brasil, eles calcularam décadas para chegar onde chegaram hoje, contaminando as escolas, faculdades e tudo mais com as suas ideologias, e hoje está difícil, porque eles chegaram também nos governos, chegaram, as autoridades dos países hoje estão contaminadas com essas ideologias esquerdistas, e aí agora está difícil você derrubar tudo isso, né? Mas Deus, Ele está acima de tudo isso. Então não trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. Aí que se cria uma narrativa ou uma história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Sabe, o que é isso? Ele criou-se uma nova moralidade, uma nova ética. Qual é? Uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Isso é, eu não quero te ofender, você não pode ofender o pecador, então você tem que ser correto para poder ser aceito por ele. Ora, se eu tenho que me privar de falar a verdade para conseguir a aceitação de um grupo de pessoas, então eu estou negando a minha própria fé, estou negando a minha própria verdade. E a verdade que eu tenho, que você tem, é a Bíblia Sagrada, é a verdade de Deus, não é nossa, mas está em nós, porque o Espírito Santo habita em nós, e Ele nos ensina, Ele nos mostra, e muitas vezes você nem sabe o porquê, mas alguma coisa que você ouve, lá dentro você diz, parece que isso aí não está correto não. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está tentando te protegendo dessa influência maligna, né? Então, por esse novo modelo, está correto, por exemplo, se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos, porque vai ofender alguém. Lá nos Estados Unidos, eu me lembro que há muitos anos atrás, um dos alunos, ele processou a escola, porque queria que tirasse a imagem de Cristo lá da secretaria da escola, e perguntaram por quê? Eu disse, porque me ofende. Eu não sou dessa religião, isso me ofende. Então estavam discutindo, em muitos lugares tiraram. Lá no Brasil mesmo, e nos Estados Unidos, lugares onde, em fóruns, em lugares públicos, colocar os 10 mandamentos em pedras, pediram para ser retirado, porque aquilo lá estava ofendendo pessoas. Então é mais ou menos isso, politicamente correto, vamos tirar para conquistar eles. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Porque se ofende alguém, a leitura, ou um trecho, ou um versículo da Bíblia, impresso em algum lugar. Então não há espaço para a Bíblia na sociedade. E se não há espaço para a Bíblia, não há espaço para Deus. E se não há espaço para Deus, a bagunça está feita. Porque cada um vai fazer aquilo que pensa que é certo. Isso na época de Noé foi assim. A Bíblia diz que haveria isso. Depois, quando Israel se contaminou, abandonou os caminhos do Senhor, a Bíblia diz que cada um fazia o que achava que era certo. Por isso Deus teve que trazer o juízo.
a criminalização da opinião. É uma das formas também sorrateiras, mas para destruir ou evitar que se fale, que se pense e que se coloque voz no pensamento, que é exatamente opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada está sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Está acontecendo no Brasil agora isso. No âmbito secular. Não estou nem falando do âmbito religioso. No âmbito secular, as pessoas não podem pensar, se elas colocar em palavras o pensamento, podem ser criminalizadas, presas, perder seus direitos. É, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. Isso já está ultrapassado, essas ideias. Você ainda continua pensando dessa forma? Então estão colocando de lado para que as elites da nação possam viver a sua própria verdade. No mundo todo, nós vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. A sinopse desse tópico 2 é: há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião ancorada nos antigos postulados da fé cristã. Muitos que usam a palavra de Deus para baratear o Evangelho, usam mudanças nos textos barateando o Evangelho. E Paulo já falava sobre isso quando nós vemos aquele versículo: chegará um tempo, esse tempo chegou, que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, ou andarão de um lado para o outro procurando pessoas que lhe falem aquilo que eles querem ouvir, que precisam ouvir, eles não querem mais. E é interessante que Malaquias, capítulo 4, sobre o espírito desta era que nós falamos, ele diz, lá no capítulo 4, versículos 1 e 2, atenção, proclama o Senhor dos Exércitos, isso é Deus falando, o dia do julgamento se aproxima, queimando como uma fornalha, os orgulhosos e os maus serão queimados como palha, serão completamente destruídos como uma árvore queimada das raízes até os ramos. Mas para vocês, os que me obedecem, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em seus raios. Vocês serão curados e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. Essa é a promessa do Senhor para aqueles que mantiverem-se fiéis, resistirem a esse modismo que está acontecendo até no meio evangélico. E nós precisamos resistir. Lá o profeta Isaías, antes de ele ser chamado por Deus e ver Deus e se ver pecador, ele também falou: ai daquele que chama ao bem mal e o mal bem. Ai daquele. E também o profeta continua dizendo, afirma que o amargo é doce e que o doce é amargo. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos e dos que se consideram inteligentes e sensatos. Esse ai significa a punição virá. Ai significa juízo. Ok?
Agora vamos lá ao terceiro tópico, a Bíblia e o outro Evangelho. Nós temos visto nas redes sociais, de vez em quando, algumas pessoas se pronunciarem, criticando as igrejas, criticando pastores, criticando o Evangelho que tem sido pregado até hoje. Que eles agora descobriram uma nova verdade, um novo Evangelho. Um Evangelho diferente daquele que Paulo pregou. Ele disse, se alguém pregar outro Evangelho que não seja esse, seja anátema. Mas eles acharam outro Evangelho, porque é muito mais fácil, muito mais cômodo. Não precisa frequentar culto, não precisa batizar, não precisa... Jesus já veio. Eles vivem agora, estão só na boa, esperando o dia que eles vão para lá para a glória. Esse lugar de glória que eles vão, não sei se eles vão gostar não, porque se eles continuarem assim, não vai ser muito bom. Na verdade, são criadas narrativas. Por exemplo, Deus já antevia isso. 750 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, ele foi usado por Deus, isso é, Deus falou através dele, dizendo, lá no capítulo 28, versículos 14 a 18, ele diz assim, olha, por isso homens que gostam de zombar, vocês que dominam o povo de Jerusalém, escute a palavra do Senhor. Vocês dizem, fizemos um pacto com a morte, um pacto com o inferno. Quando essa tempestade destruidora passar por aqui, não seremos atingidos. Mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. Mas o soberano, o Senhor, diz o seguinte, eu coloquei em Sião uma pedra para ser pedra principal de alicerce e firme e precioso, sobre o qual se pode construir com segurança. Aquele que confia jamais será abalado. A minha justiça será o prumo e a régua com que eu medirei o muro que vocês construíram. O seu falso refúgio será derrubado por uma chuva de pedras, e as águas inundarão o seu esconderijo. Eu mesmo vou anular tanto que vocês fizeram com a morte. Seu acordo com o mundo dos mortos será desfeito. Quando o inimigo chegar com uma terrível enchente, vocês serão pisados e esmagados por ele. Deus está falando isso com o povo que era dele. Estava falando contra os sacerdotes, contra uma nação que estava se desviando. Imagina se Deus fez assim e não poupou nem os anjos. Imagina se Deus não vai julgar esse povo também. E na criminalização das opiniões, Jesus falou, vocês serão odiados porque me pertencem. Então, se você como crente já foi levado por essa ideia de que o crente ele tem que ser bem aceito, ele tem que viver bem com todo mundo, a Bíblia diz, se depender de vós, tende paz com todos. O que significa quando Paulo disse isso? Se depender de mim, de você, quer dizer, se eu depender de mim, eu tenho paz. Mas se por causa da minha verdade, isso é da verdade do Evangelho, você não quer amizade comigo, eu não posso fazer nada. Eu não posso, como diz, me privar de ser um verdadeiro seguidor de Cristo para conquistar alguma coisa na sociedade. É isso que muita gente está falando. Ele diz assim, mas todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu voltarei antes de vocês terem percorrido todas elas. Quer dizer, Jesus estava falando com os judeus, estava falando de um tempo ruim que iria chegar. E esse tempo ruim está chegando para o povo de Deus na terra. É difícil agora, e muita gente fala assim, meu Deus, como é que pode tanta injustiça, tanta impunidade? O crime está compensando. As coisas erradas são tidas como certas. As certas, erradas, os valores invertidos. Deus não vai ficar calado. Deus vai se pronunciar. Mas ele diz, não demora a destruição deles. A palavra de Deus diz. Pedro, na primeira carta, ele escreve aos crentes que estavam sendo perseguidos. Alegrem-se ao serem insultados por causa do nome de Cristo. Alegrem-se.
Pois quando isso acontecer, lembre-se que sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Não quero ouvir falar de vocês sofrerem por cometer assassinato, roubar, causar desordem, ou se intrometer nos negócios dos outros. Mas não é vergonha nenhuma sofrer por seguir a Cristo. Então dei graças a Deus pelo privilégio de estarem na família de Cristo e serem chamados pelo seu nome maravilhoso. Isso é, se é cristão, se é crente, sabe, desprezados, humilhados, perseguidos. Então diz, alegre-se. E o Senhor disse, quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, levantai as vossas mãos para o céu, aleluia, porque a vossa redenção está próxima. Bom, essa nova metodologia, no outro evangelho, dentro dessa cultura que nós vimos, eles trazem exatamente um processo de atualização da Bíblia. É aquilo que nós falamos logo no começo. Então, a necessidade de criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Isso é, hoje tem que mudar a interpretação. A interpretação que vocês têm é antiga, é retrógrada, não se encaixa nos dias atuais. É isso que eles estão dizendo. E aí então, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. É que os exegetas denominam de hermeneuticamente centrada no leitor. Isso é, vamos interpretar a Bíblia de acordo com o povo, de acordo com o leitor. O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Vejam, amados, como essas ideias que agora surgem como algo novo, é velho já, mas agora está mais intensa e mais exposta. Antigamente era feito camuflado, agora não, agora é feito de uma forma bem aberta. Perderam o medo, perderam a vergonha, perderam o bom senso. Paulo, ele falou isso, estão pregando outro evangelho. E ele disse lá em Gálatas, se alguém pregar outro evangelho que não seja esse, seja anátema. As novas teologias, subtópico 2 aí. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico, ele passa por uma nova um novo significado. Tem que mudar esse significado desse versículo. A Bíblia, portanto, deve ser toda atualizada e surge o evangelho social, né? Evangelho social que a Bíblia já condena, já fala. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo, né? O que é o velho marxismo? As ideias de Marx, a filosofia de Marx, ganham uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva, que é exatamente isso, aceitar todo tipo de novas formas de relacionamento, de casamento, que não é somente agora o bíblico, agora tem casamento homoafetivo, e eles querem que trate-se como casal, quando na verdade não é casal. Casal é homem e mulher. Mas o casamento homoafetivo são parceiros. Podem viver juntos, é a escolha deles, mas eles querem agora que a sociedade e as leis sejam mudadas para que sejam incluídos como os mesmos direitos da família tradicional. E
E é interessante que as leis estão sendo mudadas para isso. Porque dentro, como já falei para vocês, como foi tramado isso há décadas, enquanto a igreja dormiu no berço esplêndido da teologia da prosperidade, e de que persegui o inimigo e o alcancei, os consumi, os atravessei e caíram, não mais se levantaram, o inimigo estava minando por dentro as faculdades, as escolas, e entrando ali, criando sorrateiramente isso que hoje estamos vendo, que agora eles não têm mais medo de falar. Porque as próprias autoridades dos países estão infestadas desse povo. Então nós, como igreja, temos culpa nisso. Por isso que nós precisamos, pelos nossos filhos, pela futura geração, dos nossos netos, Deus tenha misericórdia deles, porque a nossa falha vai trazer resultados negativos para a nossa geração. É dentro dessa nova perspectiva, né, que se faz apologia do evangelho social, ecumênico, homoafetivo, e essa nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoe disso é considerado fascista. A gente ouve muito isso. Fascista, homofóbico, é discurso de ódio. Isso explica o que? A censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. O Sinopse 3, o outro evangelho, promove novas metodologias de leitura da Bíblia e, consequentemente, novas teologias e modismos. Já foi criada a Bíblia inclusiva. Dessa Bíblia inclusiva, tiraram aquelas partes de Romanos capítulo 1, de Levítico, onde fala contra os homossexuais, onde fala contra as mudanças de comportamento, né, natural. E como a Bíblia diz, porque eles honraram mais a criatura do que o Criador, Deus os entregou às paixões infames. Então isso é paixão infame. E por isso que a Bíblia tem que ser calada. E é por isso que o crente conservador tem que ser calado, porque a infâmia deles vai ser confrontada com a verdade da palavra, e eles não querem aceitar isso. O quarto e último tópico, a Bíblia é sempre atual, palavra de Deus. A Bíblia é sempre atual, a palavra de Deus. Ok. Outro evangelho então promove essas coisas. Então a Bíblia, para nós, para você e para mim, tem que ser considerada dessa forma. Interessante que esse outro evangelho, lá em Gálatas 1:9, olha o que Paulo diz, né? Assim como já dissemos, e agora repito, Paulo está sendo enfático aqui aos Gálatas. Se alguém vos pregar o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Gálatas 1:9. Essas novas teologias, Jesus respondeu: em verdade vos digo, lá em João 6, 26 e 27, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Sabe o que significa isso, amados? A multidão que seguia Jesus, estava procurando Jesus, atravessou o mar e ficaram junto, procuraram Jesus, depois, te procuramos de todo lado, não achamos, o Senhor está aqui. E ele falou assim: eu sei que você me procura, não é por causa da multiplicação que eu fiz dos pães. Isso é, procurar as coisas de Deus pelo que Ele pode dar, pelas bênçãos materiais, pelo
alimento que pode ter. Quando na verdade a Bíblia inverte isso lá em Mateus 6, aqui nesse mesmo capítulo, Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas, comer, beber e vestir, Deus vai acrescentar. E Jesus aqui estava rechaçando esse falso crente, por exemplo. Vai na igreja com o propósito de ser abençoado e não de adorar a Deus. E Jesus diz: trabalhar pela comida que não perece. Jesus deu essa comida e essa água para aquela mulher samaritana e satisfez tanto ela que ela se tornou uma evangelista imediata. Correu para a cidade, atraiu os homens para ouvir Jesus falar. E Jesus falou àqueles homens e eles creram em Jesus, e quase toda aquela aldeia se converteu e creu em Jesus Cristo. Então, hoje muita gente aprendeu isso com esses teólogos da prosperidade, que prometem bênçãos e venham, é culto da vitória, é culto da bênção, é culto não sei o que lá, dá um nome aos cultos, é para a pessoa, quando na verdade o culto é para o Senhor. Quando a gente inverte isso, a gente vai para a igreja com o propósito de receber e não de dar, quando na verdade você veio para dar.